Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. O tema desta lição é o crescimento do Islã no mundo ocidental. Nós temos visto a mídia noticiando dia após dia. Nós temos visto a mídia noticiando momento após momento, os desafios que a sociedade ocidental tem enfrentado diante desta tradição ou dessa religião. Alguns, entre aspas, eu digo alguns, extremistas, a ponto de não aceitarem nenhum outro tipo de religião, dizendo que a sua religião tem que prevalecer sobre essas. Nós acompanhamos há poucos dias um massacre que teve na França, né? Um homem-bomba foi ali, mais de 100 e poucas pessoas morreram naquele incidente. E temos visto a mídia noticiando todos os dias sobre possíveis atentados a alguns países. Agora o Brasil está aflito, o Brasil está receoso, porque começa agora em poucos dias um dos maiores eventos do mundo, que é as Olimpíadas. E o Brasil tem se preparado para esse tipo de ataque. E parte desses ataques, ou melhor dizendo, esses ataques são iniciados, são introduzidos por muçulmanos extremistas. E nós vamos aprender nesta noite sobre essa religião islâmica, sobre este povo islã, e vamos aprender que nem todos têm a mesma mentalidade. Mas infelizmente a nossa sociedade, ela é muito de generalizar, não é assim? Tudo que nós vemos, nós generalizamos. Até há poucos dias atrás, eu recebi no meu celular uma pegadinha, uma brincadeira, de um moço entrando dentro de um estabelecimento, mas ele estava vestido de islâmico, e com a bolsa nas costas, e todos que estavam naquele ambiente, quando viu aquele moço entrando, olhou e já ficou atônito ali olhando. Quando ele largou a bolsa no chão e saiu correndo, todo mundo correndo atrás, porque nós generalizamos, na verdade, né? Nós estamos receosos de ver a mídia noticiando tantos suicídios, homicídios em massas, chacinas que têm acontecido aí através desses muçulmanos extremistas. Mas a nossa intenção aqui nesta noite é discorrer um pouquinho sobre esta religião islâmica, sobre esse povo muçulmano que pratica na sua essência estas doutrinas e que tem crescido assustadoramente em todo o mundo. Tem sido uma das religiões que tem mais crescido, e até 2020 a proporção é para que ela seja a religião que mais crescerá, e muito possivelmente passará o número de cristãos no mundo inteiro. Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho aqui em nome de Jesus Cristo sobre a história desse povo. Por que, pastor, que nós lemos esse texto falando sobre a morte de Abraão, sobre o seu enterro, sobre o seu sepultamento? Nós aprendemos durante a história que Abraão, por não esperar o tempo da promessa de Deus, a Bíblia diz, é clara, você conhece isso, que Sara orienta com que Abraão adentre uma das suas servas chamada Agar, suscita sua descendência, e dessa descendência nasce um moço chamado Ismael, um dos filhos de Abraão. E esse moço é o possível sucessor desse povo árabe, desse povo muçulmano. Então por isso que nós lemos esse texto esse que servirá de base. A Bíblia diz que esses moços se separaram. Isaac
teve Jacó, Esaú, daí os 12 filhos, se tornou as 12 tribos de Israel, e da mesma forma Ismael também teve 12 filhos, 12 tribos, e se tornou uma grande nação, se tornou um grande povo. Mas esse povo, por causa do problema que eles haviam tido entre eles, entre família, viraram e se tornaram, na verdade, inimigos para o resto da vida. Hoje, se você assiste os jornais, se fala muito na faixa de Gaza, a disputa que há de terras, a disputa que há de espaço, a disputa que há de poder político entre esses povos nesta faixa de Gaza. Por quê, pastor? Justamente porque dessa briga, esta intervenção familiar que existiu. Lá no capítulo 21, 22, você vai perceber no decorrer da história que o Ismael havia crescido e Isaac era zombado por Ismael, e Sara fica contrariada e diz para Abraão: escolhe, ou você decide entre nós, eu e seu filho, ou manda Agar e Ismael embora. E a Bíblia diz que assim aconteceu. E aí tornou-se essa rixa, esse ressentimento, e existe até os dias atuais. Por que eu estou falando isso aqui? Para que você entenda qual é o fator bíblico para nós entendermos a história do islamismo, para nós entendermos esse povo, para nós entendermos essa religião. Nós precisamos entender por que esse povo tem uma rejeição tão grande, por que esse povo tem uma resistência tão grande ao cristianismo, ao evangelho de Jesus Cristo, e porque alguns extremistas fazem o que nós estamos vendo na mídia por aí. Amém? Vamos para a introdução da nossa lição. Eu quero fazer a leitura da introdução. Diz assim, as estatísticas apontam para o fato de que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo atualmente. Isso é um dado. Há pouco o Vaticano anunciou que pela primeira vez na história, o número, olhe bem, de muçulmanos ultrapassou o número de católicos no mundo. O número de católicos, segundo estatística no mundo, chega a 1,1 bilhão. E os muçulmanos, os islâmicos hoje, já chegam a cerca de 1,3 bilhão no mundo inteiro. Se não bastasse isso, é perceptível também o fechamento de inúmeras igrejas. Isso aqui agora nós vamos falar, que é um dado assustador, irmãos. É um dado assustador. A Europa, que foi o centro da reforma religiosa, hoje estão entregando seus templos, as igrejas evangélicas estão vendendo seus templos para que se tornem mesquitas islâmicas. Já já nós vamos aprender sobre isso em nome de Jesus, amém? Vai para frente, por favor. Infelizmente, uma quantidade considerável de igrejas tem fechado seus templos, dando lugar a templos muçulmanos. O portal Gospel Prime publicou essa semana uma reportagem afirmando que somente na Alemanha, mais de 800 igrejas católicas e protestantes foram fechadas desde o início de 1990. No entanto, esse fenômeno, que é chamado de euroislamização, tem se espalhado por todo o continente europeu, e pasme você, o Brasil também. Nós já temos um número considerável. O Brasil hoje é um dos países mais evangélicos de todo o mundo, irmãos. Nós estamos ultrapassando em número já os Estados Unidos, que rompeu com a sua fé, com a sua aliança com Cristo, e já não tem mais uma identidade perceptível. Mas o Brasil também, desde 1939, em São Paulo, já tem uma mesquita muçulmana, e eu acredito que todos já viram nas mídias o quanto de pessoas que descem ali para estar prestando as suas adorações, prestando o seu culto. E uma das coisas que eu percebo e que me fez lembrar agora foi um pastor que eu tive a oportunidade de conhecer na cidade de Sorriso. Ele disse que havia recebido um missionário, um outro pastor amigo dele, há pouco tempo em sua casa. E ele disse que o que mais lhe impressionou nesses países orientais foram a devoção e a forma com que esses muçulmanos, a forma com que eles adoram, a forma com que eles prestam seus cultos.
Um muçulmano, irmãos, ele tem 3 períodos de adoração: às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas da tarde. Se ele estiver dirigindo em uma BR a 120 por hora e no seu relógio bateu o ponteiro meio-dia, ele para na beira da estrada. Ele carrega o seu tecido, o seu pano, ele coloca no chão, ele se ajoelha, por um instante ali ele presta adoração ao seu Deus, e aí depois ele retoma a viagem. E esse pastor disse: isso me deixou invejoso. Quem dera que nós cristãos tivéssemos a metade da devoção que esse povo tem ao seu Deus. Quem dera. Olha a declaração desse pastor, irmão. Eu gravei isso na mente porque mexeu comigo também. Quem dera que nós cristãos tivéssemos a metade. Pastor, mas a visão deles não é errada? Sim, é antibíblica. Mas quem dera que nós que conhecemos o caminho, a verdade e a vida, tivéssemos a metade da devoção que esse povo tem. Nós deixamos de vir um culto porque estamos cansados do serviço. Nós deixamos de prestar um horário só que nós temos de culto. Nós deixamos de prestar um culto para nós pegarmos o capítulo da novela que nós não podemos perder. Nós deixamos um culto por um jantar que nós somos convidados, ou por uma rodada de churrasco, alguma coisa assim. Nós largamos um culto por qualquer outro objetivo. E essa frase eu vou repeti-la novamente para que você entenda por que nós iremos estudar, porque esse povo está crescendo tanto, pastor. E uma das coisas que eu entendo que é a base do crescimento deste povo é justamente a sua devoção. Eles são tão devotos àquilo que eles servem, àquilo que eles acreditam, que eles estão dispostos a espalhar sua doutrina por todo o mundo. Olhe para quem está pertinho de você e diga assim: e como cristão, o que nós temos feito? Pergunte novamente para essa frase ficar gravada: e como cristão, o que nós temos feito? Amém? Posso continuar então? É só uma observação. Olhe bem, irmãos, a introdução da revista diz assim, ó: o crescimento do islamismo no mundo ocidental constitui-se um grande desafio para a Igreja de Cristo, especialmente no que tange aos seguintes tópicos. Observe aqui. Olhe bem, primeiro, o índice de natalidade entre os muçulmanos tem atingido escalas jamais observadas na história. Você está entendendo? Vai ser meio chato essa lição aqui, mas se você aprender, eu tenho certeza que vai servir para o teu elevo espiritual. Tem sido observado entre este povo um índice de natalidade que tem atingido escalas jamais observadas na história, o que aumenta significativamente o seu número de adeptos. Enquanto nós aqui no Ocidente estamos limitando a quantidade de filhos, eles, por devoção à sua paixão, eles fazem o inverso. Quanto mais filho tiver, mais crescimento e propagação haverá. E eles não ficarão só naquilo que são, as gerações futuras estarão pré-estabelecidas. Uma criança muçulmana, irmãos, é ensinada desde a tenra idade, desde os 2, 3 anos de idade. Você sabe o que quer dizer tenra idade? Como é que é? Desde os 2 anos de idade, a partir do momento que fim da amamentação, é a tenra idade. A criança é ensinada desde a tenra idade sobre a sua doutrina e sobre as suas tradições. Por que eu estou fazendo essas observações? Eu faço questão de me focar aqui. Porque nós, irmãos, temos uma grande dificuldade como cristão. Nós temos uma grande dificuldade terrível, nós temos, de instruir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos. Quando nós vamos ensinar os nossos filhos, nós ensinamos assim: meu filho não faça, porque senão o pastor não aceita, ou a igreja proíbe. Irmãos, em que palavra, em que Bíblia você está baseada? Qual é o contexto bíblico que você usa para instruir os teus filhos? Eu estou fazendo essa comparação para ensinar para você que este povo, esse muçulmano,
Eles fazem com que a criança estude o Alcorão, irmãos, a partir dos 6 anos de idade. A criança começou a sua leitura, aprendeu os primeiros passos na leitura. Sabe o que é que a criança é obrigada a fazer? Até os 12 anos, ele é obrigado a ler todo o Alcorão. Tem filho nosso de 12, 13 anos na igreja, irmão, que nunca leu um livro da Bíblia. Nunca leu. Tem filho nosso, eu estou fazendo essa comparação para você entender que é preocupante a forma com que esse povo tem crescido, e nós estamos estagnados, nós estamos parados, nós estamos sem nos movimentar. Eu falei aqui no sábado na vigília Casa do Oleiro, irmãos, que tem crente que entrou no automático. Ele vem para os cultos, ele dizima, ele oferta, ele participa da oração, mas ele está no piloto automático. Ele está indo só porque já foi ligado, o piloto automático está indo, então eu vou. E aí ele segue aquilo ali. Ele não tem nada de novo na vida, ele não busca uma novidade nunca, ele não busca se apaixonar pelo Evangelho de novo, ele não busca crescer em amor pela palavra de novo, ele não desenvolve. Esta tem sido a minha maior preocupação. Quando eu comecei a estudar essa lição sobre o islamismo, algumas semanas atrás comecei a fazer algumas leituras, eu observei o quanto nós temos uma grande deficiência no quesito a paixão que nós temos por aquilo que nós acreditamos. Olhe para quem está pertinho de você e diga assim: você ainda acredita que Jesus morreu por você? Você ainda acredita que Jesus carregou uma cruz por você? Você está entendendo por que eu falei do piloto automático? Tem gente que entrou no piloto automático, ele nem lembra mais que alguém morreu por ele, nem lembra mais que alguém pagou um preço por ele. E esse povo são tão devotos àquilo que eles servem, que esta criança, desde a tenra idade, é ensinada sobre as suas doutrinas e sobre as suas bases. Nós temos tido uma dificuldade muito grande, eu vou falar isso aqui para você entender, porque tem muito pai cristão que nunca procurou saber, irmãos, o que são as festas juninas. Tem pai que nunca procurou saber. Esses dias eu fiz questão de mandar uma matéria no grupo da igreja, para alguns lerem. Tem uns que ainda chegam e dizem: pastor, eu recebi um papelzinho da escola, meu filho pode dançar na quadrilha? Tem uns que vêm perguntar: pastor, é que eu recebi um papel lá, meu filho ainda... Irmãos, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Por isso que eu comecei esse culto hoje falando sobre a questão do conhecimento. Nós precisamos buscar, nós precisamos tentar aprender da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos nos apaixonar pela Bíblia de novo e começar a viver as doutrinas bíblicas do jeito que ela é, para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos ser diferencial nesse século 21. Nós precisamos ter esse entendimento. Ou nós somos apaixonados por aquilo que nos rege, por aquilo que nos direciona, por aquilo que nos instrui, nos ensina, ou então nós seremos apenas um povo reunido por um propósito qualquer. Amém? Eu estou falando isso aqui para que nós possamos abrir a nossa cabeça, porque uma das bases do crescimento desta religião está aqui, porque o índice de natalidade entre os muçulmanos tem atingido escala jamais observada na história, o que aumenta significativamente seu número de adeptos. Não estou dizendo aqui que nós temos que aumentar o nosso índice de natalidade, eu estou dizendo com isso aqui que nós temos que nos preocupar com a futura igreja. E a futura igreja, irmão, são essas crianças que estão sentadas aí nesses bancos, viu? A futura igreja são esses que talvez já até dormiram no banco aí, já deitaram e já capotaram já. Eu venho de uma cultura totalmente diferente, Fernando. Aos 8 anos de idade eu era obrigado a chegar em casa e sentar no sofá da sala. Aos 8 anos de idade eu era obrigado a chegar, eu, minha irmã e meu irmão, nós três. Eu tinha 8 anos, a minha irmã 7 e o meu irmão tinha 5 anos de idade. Nós tínhamos que sentar no sofá da sala e a minha mãe fazia a seguinte pergunta: que texto foi lido hoje no início do culto? Para você. Aí eu tinha que responder: Deuteronômio capítulo 25, verso tanto. Olhar para minha irmã e dizia: sobre quem foi pregado hoje? Sabe para que isso? Para nós ficarmos atentos aos cultos, para nós aprendermos no culto. Aos 12 anos de idade eu tinha lido a Bíblia Sagrada inteira e tinha lido o Novo Testamento 3 vezes, aos 12 anos de idade.
Não estou falando isso aqui por demagogia, irmão. Estou falando de questão de cultura. Hoje os nossos filhos, nós não estamos nos preocupando com a igreja do futuro. Nós não estamos. Nós estamos preocupados conosco hoje. Não, está bem, minha vida espiritual está uma bênção, é Pentecoste, Jeová fala, e eu sou pregador do Evangelho, eu já estou ganhando alma para Jesus Cristo. E os nossos filhos estão na frente das televisão 24 horas, estão na frente dos jogos de RPG 24 horas, estão na internet 24 horas e nós não sabemos nem o que eles andam vendo. O silêncio é muito grande, irmão, nessa noite. O silêncio é extraordinário, não sei porquê. O índice de natalidade deles tem crescido muitíssimamente. Sabe por quê que eu estou frisando isso aqui? Porque eles se preocupam com o futuro daquilo que eles pregam e daquilo que eles são. Faça uma pergunta para si mesmo hoje, por favor. Como? Diga, como? Eu me preocupo com a igreja do futuro. Se preocupe com teu filho, irmão, ele é a igreja do futuro. Amém? Posso continuar? Pastor, não sabia que ia ser isso não. Nem eu, o Jeová está mandando falar, eu estou falando. Amém? Glória a Deus, irmão. Me ajuda aí, senão eu vou achar que vocês não estão gostando. Os grupos muçulmanos, segunda, radicais, caracterizam-se pela intolerância. Esses não demonstram qualquer pudor ou medo ao tentar contra a vida humana, estando dispostos a matar aqueles que professam uma fé diferente da sua, o que dificulta a incursão de cristãos em muitos países e, por conseguinte, a propagação do Evangelho. Esse tem sido um dos bloqueios do crescimento do cristianismo, e o crescimento do islamismo tem sido por esse motivo. Vou continuar. Terceiro, os muçulmanos são profundamente, é aquilo que eu comecei dizendo, comprometidos com os ideais de expansão da fé islâmica pelo mundo. Vou repetir: os muçulmanos são profundamente comprometidos com os ideais de expansão da fé islâmica pelo mundo. O comprometimento deles em crescer é extraordinário. O comprometimento deles em levar aquilo que eles acreditam para outros povos, já são mais de 80 países no mundo inteiro, que já são dominados, irmãos. 80, não é pouco país não, já são dominados pelo islamismo, pelos muçulmanos. Por que, pastor, isso se acontece? Por que isso se dá? Por causa da sua devoção, por causa da sua paixão, por causa do comprometimento que eles têm com aquilo que eles acreditam. Amém? Eu vou para o primeiro ponto aí, porque o horário está indo embora, e nós passamos aqui rapidamente. O horário passa rapidamente. Vamos lá. Uma breve história do islamismo. O islamismo é um movimento religioso fundado por Maomé. Quantos já ouviram falar? O profeta deles, amém? No início do 7º século depois de Cristo, exatamente 642 aproximadamente. O vocábulo Islã provém do verbo árabe aslama, que significa submissão a Deus. O islamismo professa a fé de Alá. Pode ir para frente. Segundo a tradição islâmica, Agar e Ismael foram para o vale do deserto de Baca, a 1.300 quilômetros de Hebron, depois de terem sido expulsos por Abraão, lá em Gênesis 21, eu já citei aqui, depois você marca para ler, porque o horário não dá tempo. Lugar que tempos mais tardes passou a ser chamado de Meca, a região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita. Para que você entenda aqui em nome de Jesus Cristo um pouquinho, irmãos, olhe bem, Maomé foi um profeta, era um comerciante na verdade, até os seus 30, 35 anos de idade, e segundo ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel. Segundo essa revelação, Alá, que o termo quer dizer Deus, a mesma coisa que nós acreditamos, eles são uma religião monoteísta, eles acreditam em Deus, mas porém eles não acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eles são contra o cristianismo,
Nós, como cristãos, acreditamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles não. Só há uma pessoa, Alá, que no termo traduzido é Deus. Amém? Vai para frente aí, por favor. Olhe bem o subtópico 1.2. Os árabes antes de... Volta lá. 1.1. Relação entre a fé islâmica e Abraão. Esse aqui é importante nós entendermos. Deixa eu só frisar aqui. Por que nós lemos aquele texto inicial? Capítulo de número... Que texto que nós lemos? 25 de Gênesis. Por que nós lemos? Porque aqui mostra o momento final do contato desses homens, de Isaac e de... Qual era o outro? Me ajude, irmão, vou fazer você aguçar hoje a mente aqui em nome de Jesus para me ajudar, tá bem? Entre Isaac e Ismael, que foi a morte de seu pai Abraão. Este era pai tanto de Isaac como de Ismael. Então a Bíblia Sagrada diz que esse foi o último encontro deles. Eles se encontraram por um período de tempo, e a Bíblia Sagrada diz que depois se retiraram para outras terras e se tornaram um povo grandioso também. Pode ir para frente agora, por favor. Os árabes antes de Maomé, os beduínos, povos nômades, isso aqui é a sequência de Ismael, que viviam no deserto, eram politeístas, animistas e feiticistas. Os predecessores de Maomé não apresentavam unidade política e sobreviviam das atividades do pastoreio. Antes de Maomé, 640 e poucos, esse povo era um povo nômade. Eles viviam de lugar em lugar. É o que nós chamamos hoje de cigano. Eram os nômades. Eles viviam de lugar em lugar. Uma época eles moravam numa terra, de repente eles moravam em outra. Para eles existiam na época mais de 300 deuses que eles acreditavam. Mas de repente chega esse homem chamado Maomé. E é aqui que eu quero adentrar agora no subtópico 3, pode ir para frente. Isso, 3. Maomé, o profeta do Islã. Mohamed, ou Muhammad, como era chamado, e chamado pelos ocidentais, nós chamamos de Maomé, mas o nome para os orientais ainda é Mohammed ou Muhammad. Nascido em Meca no ano de 570, foi criado pelo seu avô Abdal-Mutalib. Esse foi criado pelo avô, esse homem. Se tornou um comerciante e vendendo, e ele começou a ter algumas ideias políticas. Ele percebeu que o seu povo estava dividido. Ele percebe que o povo não tinha uma estabilidade política, não tinha uma estabilidade financeira. Então ele começa agora a se destacar politicamente. Foi o primeiro passo de Maomé. Ele começa a se destacar politicamente. Somente aos 40 anos é que ele começa a sua pregação. Região onde atualmente corresponde ao território da Arábia Saudita ou Meca. Conforme a tradição, segundo o que eles acreditam, o arcanjo Gabriel, melhor dizendo, revelou-lhe a existência de um Deus único. Na verdade, a Bíblia já dizia isso há muitos anos atrás. Amém? Mas segundo ele teve uma revelação específica do anjo Gabriel, e Gabriel lhe trouxe a notícia de que existia só um Deus. Eu começo aqui pautando isso aqui, irmãos. Por que nós estamos aqui tendo a certeza e a convicção e afirmando que o islamismo é uma seita e não uma religião? Por quê, pastor? Porque o próprio apóstolo Paulo já havia dito muito antes disso aqui, que qualquer outra pessoa que aparecesse, podia ser mesmo o anjo do... Quem é que apareceu para ele? Na tradição deles. Mas Paulo já havia dito, se até mesmo um anjo do céu, ou eu, aparecer pregando outro evangelho além do que já foi, seja chamado de... Preciso dizer mais alguma coisa? Você está entendendo? Então, essa seita, o islamismo, esta religião entre aspas, começou-se a partir de então. Maomé, esse profeta islâmico, segundo ele, o último profeta da história. Segundo ele, a revelação que ele recebeu, Jesus não era Deus. Segundo ele, Jesus não é filho de Deus. Jesus eles consideram como um profeta que passou aqui pela terra também pregando o evangelho.
e só, nasceu e morreu aos 33 anos de idade, contrariando o que diz João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era, e o verbo era, e o verbo estava com Deus. E ele disse um dia que ele era o verbo. Você sabe o que quer dizer verbo? O verbo, me ajuda, pode citar, pode dizer. Mais alguém? Verbo. Meu Deus, irmão, isso aqui nós estudamos português lá no 3º, 4º ano. Verbo. Palavra. A Ana ia soltar isso aí, a Ana quase que fala. Eu só completei, Ana. Verbo, uma palavra. Jesus disse que ele era a palavra da verdade e da vida. Não foi isso que ele disse? Amém? Amém, irmãos? Então a Bíblia diz que Jesus, ou a palavra, o verbo, estava com Deus, ele era Deus. Pronto. Contrariando mais uma vez a Bíblia Sagrada, mas vamos lá, porque nós temos muita coisa para aprender. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a revelação. Segundo a tradição islâmica, é uma incursão pelo deserto, está aí na revista, se você quiser me acompanhar, subtópico 3. Aos 40 anos, teria ouvido chamar seu nome a voz, apresentou-se como Ibrail ou Jibril, o anjo Gabriel. Impactado por aquela experiência e sem saber exatamente como se portar diante daquela suposta visitação, Maomé manteve sua história restrita aos parentes e amigos mais próximos, até que por fim, já convencido de que ele era o profeta de uma nova fé, iniciou a sua pregação. Há um único Deus, essa era a frase que ele dizia, Alá, a quem todos devem submeter as lama. O Alcorão, ou livro sagrado do Islã. Para os muçulmanos, o Alcorão, que está dividido em 114 capítulos, contém as revelações de Alá a Maomé, por intermédio do anjo Gabriel. Em termos de conteúdo, o Alcorão consiste em um conjunto de advertências, recomendações morais e éticas sobre a chegada do último dia e do juízo final. Amém? Então qual é o livro que eles usam, irmãos, como base para a sua doutrina? O Alcorão, ou Corão. Então esse é o livro que eles usam como base para as doutrinas que eles vivem. Vamos lá para o subtópico 4. O horário hoje está passando mais rápido que os outros dias, mas é 3 tópicos e nós estamos no primeiro, mas deixa eu aqui rapidinho. Maomé e a tentativa de unificação da fé. Quando Maomé começa a pregar a sua doutrina, aquilo que segundo ele havia recebido de Alá, de Deus, ele começa então uma incursão para tentar unir a fé e fazer uma só religião mundial. Então nesse propósito ele vai atrás dos judeus e ele tenta também convencer os cristãos, essas duas religiões monoteístas já conhecidas pelos árabes, mas em vez disso declarou que é necessária proteção a estas religiões e informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais dessas religiões. Segundo eles, tanto o cristianismo como o judaísmo havia se afastado da verdadeira doutrina, e ele havia vindo nesse propósito de unir essa fé, de unir uma religião e criar uma religião mundial e trazer tanto o judaísmo como o cristianismo para uma religião unificada e uma visão só. Segundo eles, essas religiões, essas duas monoteístas conhecidas, você sabe que existem 3 apenas no mundo. Você sabe me dizer quais são elas que são monoteístas? Me ajuda, irmão. Não é possível, irmão, que nós já falamos aqui das 3 aqui umas 500 vezes hoje. Me ajuda, quais são as 3 religiões monoteístas? Pronto, está aí na lição, está escrito ali no painel. Amém? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Amém? São as 3 religiões monoteístas da época, do nosso mundo hoje. Ou as outras, praticamente 99,9% delas são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses.
Amém? Eles acreditam em vários senhores. Nós acreditamos em um só Deus, aquele que está no céu. Amém? Então, nessa tentativa de unificar a sua fé, ele ficou contrariado, porque ele teve uma rejeição da parte desses dois, tanto o judaísmo como o cristianismo. Vai para frente, por favor. As 5 colunas doutrinárias do Islã. É aqui que eu quero entrar, e eu vou fazer a leitura junto com você na revista, para nós aprendermos aqui qual é a base da doutrina desse povo islâmico. Pode ir para frente aí. Isso. Primeira, olhe bem, eu vou ler isso aqui para você entender. O avanço do islamismo deve-se em parte de a doutrina islâmica assentar-se sobre dogmas muito simples, o que facilita a sua rápida difusão. Vejamos quais são elas. Primeira, a profissão de fé, ou o shahad. Uma pessoa torna-se muçulmana simplesmente ao proferir essa palavra aqui, ó, em árabe, diante de uma testemunha que não há divindade além de Alá, e que Maomé é o mensageiro de Deus. Pronto, já é um muçulmano. A pessoa tomou uma decisão e fez essa declaração. Olhe bem, é a profissão de fé deles, que não há divindade além de Alá, não há Deus maior do que Alá, não há ninguém, e que Maomé é o mensageiro de Deus. Já se tornou um Islã para eles. Essa é a forma com que eles aceitam. Esse processo de conversão extremamente simples é apontado como um dos motivos para a rápida expansão do islamismo no mundo. Eles não têm nenhum batismo, eles não têm nenhum culto específico onde há uma orientação durante a semana. Eles têm os momentos de adoração 3 vezes por dia, e assim eles fazem consequentemente. Essa é a forma com que começa a sua doutrina. Amém? Posso continuar? Segunda coluna doutrinária do Islã é a prece ritual, ou salat, que os muçulmanos têm o dever de orar em particular e em público. A oração individual pode ser feita em qualquer lugar. A oração pública é convocada na torre da mesquita pelo sacerdote. Amém? São os 2 tipos de oração que eles têm: coletiva e individual. Individualmente, eles podem orar em qualquer lugar. Coletivamente, somente na mesquita, quando for convocado pelo sacerdote. O chamamento consiste em proferir a frase Allahu Akbar, Alá é grande, seguida da profissão de fé islâmica. A convocação à oração é feita 5 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e depois de escurecer. Esta é a convocação na mesquita, ok? Se eles estiverem próximo à mesquita e eles ouvirem o chamado, eles têm que atender e têm que fazer as suas preces. Terceira coluna doutrinária do Islã é ajuda aos necessitados, ou zakat. Todo muçulmano é obrigado a dar uma porção de sua renda à caridade e contribuir para as despesas da mesquita. A porcentagem varia entre 2% e 10%, mas é um imposto obrigatório. Outras ofertas voluntárias, o sadaq, também podem ser feitas por quem assim desejar. Qual que é a primeira coluna doutrinária deles? Tem mais gente na igreja. Qual que é a primeira coluna doutrinária deles? A segunda. Terceira. Agora a quarta. O jejum de Ramadã, Sawan. Durante o Ramadã, o 9º mês lunar, todo muçulmano adulto tem a obrigação de abster-se de comida. Olhe bem, mas vou repetir. Durante o Ramadã, o 9º mês lunar, todo muçulmano adulto tem a obrigação de abster-se de comida, bebida e atividade sexual. Todos os dias desse mês, antes do amanhecer até depois do pôr do sol, orações especiais são recitadas e trechos do Alcorão são lidos.
alimentos só podem ser ingeridos após o pôr do sol. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Para nós fazermos uma comparação. Não estou fazendo uma comparação na intenção de criticar o cristianismo, mas sim de abrir os nossos olhos espirituais, para entendermos o quanto nós estamos sendo falhos. Se você estudar a história de Maomé, perceberá que Maomé não morreu numa cruz. Se você estudar a história de Maomé, perceberá que Maomé não apanhou em prol dos seus adeptos ou dos seus discípulos. Se você estudar a história de Maomé, tu vai perceber que ele não fez nenhum milagre. Você tiver oportunidade, faça uma pesquisa depois. Se você estudar a história de Maomé, você não vai ver nas suas mensagens, pregações, nem um aleijado andando, nem um surdo ouvindo, nem um mudo falando. E olha a devoção desse povo, irmão, para alguém que não fez nada disso. Daí eu volto a fazer a comparação outra vez, não no intuito de criticar, mas no intuito de nós abrirmos a nossa visão. E que a pergunta seja feita em nosso coração várias vezes durante esse culto, irmãos. Como é que nós temos prestado adoração a um Cristo que sofreu por nós? Como é que nós temos demonstrado a nossa gratidão por alguém que foi para a cruz? Como é que nós temos demonstrado nossa gratidão por alguém que morreu crucificado com 2 pregos nos seus punhos? O 9º mês lunar desse povo, irmão, eles praticam um jejum o mês inteiro. Vou fazer questão de dizer isso aqui. Do pôr do sol, que horas que é? Ou melhor dizendo, do nascer do sol às 6 da manhã até o pôr do sol às 18. São 12 horas, irmão. Você conseguiu fazer a conta aí comigo? Das 6 da manhã até as 18 são quantas horas? Nós temos dificuldade de jejuar 3 horas. Nós levanta 7 horas da manhã, vou jejuar. Quando dá 10 horas, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar, meu pai? Que fome. Meu Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Parece que o demônio está me perseguindo hoje. Parece que o diabo colocou fome no meu estômago hoje só porque eu decidi jejuar. Você vê, irmãos, o quanto nós estamos longe, aquém daquilo que nós precisaríamos estar? Daquilo que nós precisaríamos estar, irmãos. Nós estamos longe, aquém. Por isso que eu estou dizendo aqui sempre, eu terminei o ano, comecei o ano, já passei do meio do ano dizendo, irmãos, eu estou insatisfeito. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, não estou. E tem gente que está numa decadência espiritual extraordinária, e ele acha que está bombando. Ixi, meu Deus do céu, minha vida espiritual está um sucesso, bênção pura. Eu não estou satisfeito espiritualmente. E lendo essa lição, estudando essa lição, vendo a devoção desse povo para um profeta que não fez nada daquilo que o meu Cristo fez por mim, o preço que eles estão dispostos a pagar. E eu olho para a nossa situação hoje, irmãos, e eu observo que nós estamos aquém, longe daquilo que nós deveríamos estar. Sim, Josimar. E eles oferecem aquilo que todo ser humano quer ter: poder, e no final 1000 virgens lá no céu. Você sabia disso?
O cara que tiver coragem de colocar uma bomba no peito, entrar no prédio e suicidar, pode ficar tranquilo, meu filho. Tu tem 1000 virgens te esperando lá no céu. Aí pega, irmãos, essa fase da rebeldia, dos 12 até os 14, 15 anos de idade. Tem uns que vai mais longe, né? Mas e Jeová chasca e traz depois de novo. Mas essa fase sempre vai existir, irmão. Você que tem filho, se prepara. Eu já estou preparando, já com o meu, já, porque essa fase existe. Isso é natural, isso é antropológico. O ser humano tem. Aí essa fase da rebeldia, eles pegam esses adolescentes tão doidos por ter poder, por ter isso, por ter aquilo, que querem ter acesso a tudo, que querem ter, que acham que o poder é tudo, que aí eles oferecem toda aquela riqueza que o extremismo muçulmano oferece. Porque hoje, irmão, quem está bancando esses extremistas são grandes e poderosos chefes do petróleo no mundo. São sheiks que têm dinheiro guardado em prédio como esse aqui, tudo empilhado, 200 metros quadrados desse aqui é nota de 100 empilhada. E eles estão oferecendo. Você vai ter carro novo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Por que é importante nós conhecermos? Você vai aprender aqui no final, eu vou frisar sobre isso. Por que é importante nós conhecermos sobre a tradição desse povo, sobre o ensinamento e a doutrina deles? Para que nós possamos nos precaver. Porque os nossos filhos estão correndo um sério risco. Os nossos filhos estão correndo um sério risco. Quem é o adolescente de 10 anos, 11 anos, 12 anos hoje que não tem acesso à internet, irmão? Só se o pai levou para a fazenda, criou um muro de 5 metros de altura e diz: daqui para fora tu não sai. Aqui é tudo arcaico. Não tem, irmão, não existe. Não existe. Uma criança hoje tem acesso a um celular, tem acesso a um computador, tem acesso a um notebook, a um PC. A criança tem. Toda criança e adolescente hoje tem acesso a isso. Aí entra lá numa página que às vezes o pai não está nem sabendo, é uma página muçulmana, fazendo alistamento, como disse Josimar aqui, fazendo alistamento de pessoas, de adolescentes e jovens para entrar na sua, e oferecendo tudo isso aqui. Já imaginou? Olha o risco que nós corremos se nós não tivermos cuidado. Por isso que é necessário nós aprendermos, por isso que é necessário nós termos essas informações, para nós nos precavermos quanto aos nossos filhos. Sim, Rosane. Hoje, na verdade, todo lugar tem, irmão. Só não tem quem não tem um poder aquisitivo. Porque se você colocar a internet hoje num sítio, numa fazenda, tem que ser via satélite. Tem como puxar o sinal aqui da cidade. Então, via satélite. Um custo da internet mensal hoje via satélite não é menor do que R$500. Então, poucas pessoas têm esse acesso. Mas aí chega no final de semana, no dia da semana, alguém sai lá do sítio, não tem nem energia. Chega aqui e liga o iPhone, que nem nós temos. Aquele iPhone, aquela coisa mais linda. Se cair, ele liga 4 turbo e equilibra a estabilidade do celular. Irmão, tecnologia que nós nem conhecemos. Aí sai os índios lá da aldeia. Não, graças a Deus ainda tem um povo lá que está protegido. Os índios, irmão, coitado do nosso celular perto dos deles. Você fica até com vergonha de colocar o dedo na tela. Você esconde dentro do bolso e fica quietinho, é melhor. Porque o iPhone deles é o último, de última geração. Nós estamos comprando Grand Prime ainda e já estamos com o iPhone 7. Esse sai o 8 amanhã, eles compram. Então a tecnologia está acessível a todos. Por que como cristão, nós devemos ter o cuidado de instruir os nossos filhos, aprender sobre determinados temas? Eu dizia há poucos dias atrás sobre um tema, irmão, que nós dentro da igreja nunca tivemos coragem de abordar. Isso era um tabu, o tema sexo. Misericórdia, pastor do céu, tem um menino aí de 12 anos, aí o senhor está louco falar um negócio desse perto de uma criança. E aí nós fomos deixando com que as escolas,
com que os amigos, com que a internet ensinasse aquilo que nós não tínhamos coragem de ensinar. Não tínhamos. Meu pai e minha mãe nunca sentou comigo para falar desse tema, porque era vergonhoso para um pai falar com um filho nesse tema. Hoje nós precisamos abrir o olho, irmão, nós precisamos orientar, mostrar a palavra de Deus, o pecado, o que a Bíblia ensina, a orientação sexual para os nossos filhos. Por quê, pastor? Porque senão a escola vai ensinar. Eu peguei um livro do 3º, foi 4º ano, esses dias eu me assustei, irmão. Fiquei pasmo, eu disse, não, isso aqui não está no livro de uma criança de 8, 9 anos, não está, não é possível. Se você perguntar para um menino de 3º, 4º ano sobre o sistema de reprodução feminino, ele vai falar nome que nós não conhecemos. Viu? Ele vai dar nome que nós não conhecemos. Falar sobre trompa, nós achamos que é um instrumento. Ele sabe o que é. Se falar sobre um ovário, nós achamos que é qualquer outra coisa. Ele sabe o que é já. Então nós, como pais, precisamos abrir a nossa visão, a nossa mente espiritual, buscarmos conhecer sobre esses temas e assuntos, para que nós possamos instruir os nossos filhos, para que eles cresçam no caminho do Senhor. Aquilo que disse o sábio Salomão: ensina a criança no caminho em que deve, porque fazendo isto, como é que é o continuado do texto aí? Salomão disse: ensina, instrui, corrige, ensina, corrige, instrui, dá sabedoria, dá conhecimento, inculca, educa. Aí é usar vários termos. Então nós, como os pais, temos uma grande responsabilidade, amém? Vou terminar aqui. Durante o Ramadã, 9º mês lunar, todo muçulmano tem a obrigação de abster-se de comida. Uma outra coisa, irmãos, que o muçulmano é proibido dentro da sua doutrina, é ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Estou mostrando para você o tanto que o nosso cristianismo está relaxado, porque tem igreja por aí que já pode, viu? 2, 3 latinhas não tem problema, não embebeda, toma, filho, não tem problema não, só não pode ficar cabaleando, viu? A hora que você começar a enxergar 2 em 1, aí tu para, porque senão aí é pecado já. Mas antes disso não tem problema. A nossa doutrina está afrouxando. Nós estamos afrouxando os nossos ensinamentos. Tem pastor que não tem coragem mais de cobrar a igreja, com medo de perder membro. Tem pastor que deixa o negócio rolar do jeito que está indo, porque senão fulano não vai vir. Aquele grupo de jovens não visita mais nunca a igreja. O grupo de coreografia vai se desfazer. O grupo de dança nunca mais vai existir. Se eu puxar um pouquinho as rédeas aqui, eu vou perder os meus dizimistas e os meus ofertantes. Olha o tanto que nós temos que ter cuidado como cristão, irmão. Nós estamos afrouxando a rede, estamos achando que estamos crescendo. Enquanto isso, o islamismo está mostrando que existe uma postura, uma doutrina, e eles crescem assustadoramente no mundo inteiro, e em 2020 possivelmente se tornará a maior religião do mundo. Posso terminar? Aqui, a quinta coluna doutrinária deles, a Romaria à Meca. Todo homem adulto com condições físicas e financeiras tem a obrigação de uma vez na vida fazer uma Romaria à Meca no mês de Dhul-Hijjah, o último mês do calendário islâmico. Centenas de milhares de pessoas dirigem-se à Arábia Saudita anualmente para a peregrinação. Trata-se de no momento mais brilhante da vida de um muçulmano. Aqueles que vão a Meca podem acrescentar o termo Hajj ao seu nome. Você entendeu? Aqueles que vão a Meca podem adicionar o termo Hajj no seu nome. Loise Winder Hajj seria. O nome de Jesus não vai ser, né, Loise? Vai não. Quando esse indivíduo, quando essa pessoa tem a oportunidade de fazer essa romaria, ele tem o direito, a doutrina diz isso, de adicionar Hajj ao seu nome. Amém? Eu quero falar um pouquinho aqui, ainda restam uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, sobre o islamismo depois de Maomé.
por favor, para frente. O islamismo depois de Maomé. Maomé morreu em Medina em 632. Daí então é que nasce o islamismo, ok? A doutrina já era existente, mas porém o termo Islã, o islamismo, nasceu aqui. Pouco tempo depois de seu retorno a Meca, enquanto que a comunidade dos fiéis de Alá crescia vertiginosamente em toda a Arábia, nasce a partir daí uma nova religião. Essa religião se chama Islã. Pode ir para frente, por favor. Quando o profeta morreu, deixou uma comunidade unida e politizada sobre os preceitos do Alcorão. Seu lema era: só há um Deus e Maomé é seu profeta. Esse foi o islamismo depois de Maomé. Como é que a religião surgiu? A ideia, a doutrina surgiu com Maomé, mas o termo Islã só surgiu depois da sua morte. Para frente eu quero falar sobre as divisões sectárias do islamismo. O que são sectárias? Me ajude aí, por favor. Várias, mas alguém? Sectárias. Não, meu Deus do céu. Como? É o quê? Não entendi. Não, é quase, é hectare. Sectária quer dizer setores divididos, grupos divididos, grupos separados, sectários, ok? As divisões desses grupos aconteceu do islamismo depois da morte de Maomé. O sucessor de Muhammad não poderia ser outro profeta, porque o Alcorão dizia que Maomé era o selo dos profetas, era o último profeta da história, então não podia existir outro depois. Aí surge uma briga entre eles, uma discussão, inflama entre eles algo que fez com que eles se dividissem. Era a ideia de como fazer então para colocar um sucessor de Maomé, como colocar alguém para dar continuidade ao que Maomé fez. O Alcorão dizia que Maomé era o último, não podia ter outro depois dele. Como é que se levantaria outro profeta? Aí surgiu essa divisão aqui, amém? Após a morte de Maomé, a religião islâmica sofreu ramificações, ocorrendo divisão em diversas vertentes com características distintas. Pode para frente, rapidinho. As vertentes do islamismo que possuem maior quantidade de seguidores são duas hoje. São sunitas, são 90%, amém? Você está acompanhando aí? Os sunitas são quantos? E os xiitas, que são 10%. Essas são as duas maiores divisões do Islã hoje, os sunitas e os xiitas. Às vezes você já cansou de ouvir isso aí no jornal, mas você nem entendia que negócio que era esse. É uma divisão do islamismo. O islamismo se dividiu em alguns grupos depois da morte de Maomé, e esses grupos então se tornaram maiores os sunitas e menor grupo os xiitas. Amém? Vamos lá para frente que eu quero falar sobre esses grupos. Os sunitas defendem que o chefe do Estado muçulmano, califa, deve reunir virtudes como honra, respeito pelas leis, capacidade de trabalho, porém não acha que ele deve ser infalível ou impecável. Esses são os sunitas em suas ações. Além do Alcorão, os sunitas utilizam como fonte de ensinamentos religiosos as sunas, livro que reúne um conjunto de tradições recolhidas com os companheiros de Maomé. Ou seja, esse grupo usa um livro a mais para dar continuidade ao Alcorão. Eles não usam só o Alcorão. Algumas informações recolhidas com os amigos, parceiros, companheiros do tempo de Maomé deixaram alguns escritos de tradições, e eles então usam esses dois livros. Qual que é o grupo que eu estou falando? Qual é o grupo que eu estou falando? Os sunitas. Qual que é o próximo? Os xiitas alegam que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupada por alguém que seja descendente do profeta Maomé, ou que possua algum vínculo de parentesco com ele. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica, o imã,
é diretamente inspirado por Alá, sendo por isso um ser infalível. Esse não peca, ele é o cara. Aceitam somente o Alcorão como fonte sagrada de ensinamentos religiosos. E este grupo dos xiitas, esse grupo é que na verdade em parte são extremistas. Os sunitas são quantos por cento? Os xiitas? Na grande maioria, quem são os extremistas? Os xiitas. Então, uma minoria desses muçulmanos são extremistas. É a pergunta que vem a seguir: todo muçulmano é extremista? Daí porque eu disse aqui no início, comecei falando que nós generalizamos. Talvez se eu e você visse na rua, nós ia sair correndo também. Ainda mais se fosse com uma bolsa nas costas. Amém? Porque nós generalizamos. Apareceu uma minoria aí fazendo um estrago no mundo. Então todos nós generalizamos. Para nós todos muçulmanos, a nossa ideologia, todos muçulmanos são. Mas nós estamos aprendendo aqui que existem esses dois grupos. Os que são quantos por cento? Os xiitas, que são 10. E a grande maioria desses extremistas são xiitas. Você vai dar aula, irmão, semana que vem, quando você estiver assistindo o jornal. Vamos lá para o próximo. Todos os muçulmanos são extremistas? Esta é a pergunta. Sim ou não? É uma minoria. O que é o extremismo muçulmano, então? O extremismo muçulmano é um tipo particular de extremista religioso e político, que ganhou popularidade após 2001. Você lembra do episódio 2001? As Torres Gêmeas. A partir de lá estourou. Amém? E esses extremistas muçulmanos são religiosos fundamentalistas. Eles tendem a acreditar em uma leitura direta do livro sagrado, do islâmico, do Corão ou Alcorão, e muitas vezes insistem que as proibições e prescrições do livro sejam seguidas com precisão. Tem que ser seguida à risca. Daí que surgiu o extremismo. E quem é o grupo que só tem o Alcorão como base e mais nada? Xiitas. Amém? Você está aprendendo. Vamos lá, para frente, por favor. Fanáticos muçulmanos não são comuns, assim como fanáticos cristãos, judeus, ateus também não são. Mas existe, viu? Entretanto, dada a natureza frequentemente devastadora e chocante de suas atividades, os extremistas muçulmanos ganham muita atenção quando falam ou agem. Dados os acontecimentos de 2001 para cá, há muitos anos já existe, irmãos, viu? Mas a guerra em particular entre eles, de repente eles tomaram as dores contra um dos países mais fortes e bélicos em armas, que era os Estados Unidos. E aí aconteceu aquele incidente das duas Torres Gêmeas. E de lá para cá são inúmeros incidentes que têm acontecido. São aviões sequestrados, estão explodidos, tem que ser abatido no ar. E sabe por que a mídia não conta, meu irmão? De vez em quando aparece aí um avião que sumiu nos ares. Sumiu, desapareceu. Descobrimos ele, estava dentro do mar aí. Tem 3 dias. Não acredita nessa história não, meu irmão? A maioria são abatidos lá em cima. Algum extremista pegou aquele grupo, já ameaçou que vai jogar em cima de alguma cidade. Qual que é a decisão do governo? Matar 200 em vez de matar 1 milhão. Pastor, isso existe? Vamos lá para frente lá. Não fica com medo de andar de avião não. Eu, em nome de Jesus, não quero. O que a igreja deve considerar sobre o Islã? Terceiro ponto aqui. Um estudo realizado pelo Instituto Hudson em 2011 mostrou que na França, isso aqui é importante para nós encerrarmos. Na França, o Islã deverá ser a religião dominante em 10 anos, deixando o domínio católico para trás. Ao mesmo tempo, a Holanda, onde surgiu a igreja reformada, tinha mais de 4.200 igrejas cristãs em 2011. Estima-se que 1.400 delas não existirão mais até 2020.
Mais de 900 igrejas foram fechadas no país desde 1970. E muitas dessas igrejas hoje se tornaram mesquitas, ou seja, é o templo de adoração muçulmano. Você está entendendo, irmãos, qual é a visão que a igreja precisa ter hoje? Nós não pretendemos e não temos a intenção de ir para o confronto contra este povo. A nossa intenção é permanecer na palavra da verdade, na oração, no jejum, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que o cristianismo crescia assustadoramente. Como, pastor? Através de 4 bases, 4 pilares: oração, comunhão, partir do pão e doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos. Nós precisamos voltar aos nossos preceitos, se quisermos combater esse crescimento. O Brasil corre um sério risco de muito em breve começar a ser dominado por esse povo também, viu? Corremos um sério risco. Vamos lá, mais para frente. Os cristãos devem também estar atentos a valores veiculados pelo islamismo. No mundo em que as igrejas estão vazias e a fé cristã está quase ausente na vida cotidiana, é um desafio para o Ocidente verificar o interesse que os povos islâmicos dedicam à sua religião. Eu vou ler isso aqui de novo, porque eu comecei dizendo, quero terminar baseado nisso aqui. Os cristãos devem estar atentos a valores veiculados pelo islamismo. Lembra que foi comentado aqui sobre os sites que eles têm, e têm fazido trabalhos aí dentro de escolas, em todos os lugares eles têm feito esses trabalhos. No mundo em que as igrejas, nós como cristãos, as igrejas estão vazias, a fé cristã está quase ausente na vida cotidiana, porque tem muita gente cheia de Deus no culto, e lá no mundo nada. É isso aqui que isso quer dizer. A fé vazia, e a fé cristã está quase ausente. É um desafio para nós aqui que estamos no Ocidente verificar o interesse que os povos islâmicos dedicam à sua religião. Para frente, por favor. A Europa, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, América Latina, honra-se de sua matriz cristã. Isso aí nós batemos no peito com muita convicção. O Brasil está crescendo em cristianismo. O evangelho está sendo propagado para todo lado. Olha o cuidado que nós devemos ter aqui. Honram-se de sua matriz cristã, mas cada vez é menor a influência da mensagem de Cristo nesses lugares. Cada vez é menor a influência da mensagem de Cristo nesses lugares. A mensagem de Cristo está sendo substituída por mensagem Me ajuda? Está sendo substituído pelas mensagens de autoconvicção, autopostura. Você é o que nós começamos a falar aqui numa das primeiras lições, na segunda, se não me engano. Humanista. O ser humano precisa ser o centro. Você é especial aqui neste culto e não Deus. Aí vem o islamismo, firme na sua doutrina, e dizendo, Alá é grande. Você está entendendo, irmão, o conflito que nós estamos vivendo e não percebemos? Olha o quantas vezes nós somos inconscientes do que está acontecendo. Nós abrimos mão, baixamos guarda, para o homem se tornar o centro, e Deus se tornar opção. Aí vem o islamismo com a sua doutrina forte, dizendo Alá é grande, nós não somos nada, nós temos que adorá-lo 5 vezes por dia, nós temos que adorá-lo 3 vezes individualmente, nós estivermos na mesquita 5 vezes.